Gênesis 7, de 6 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos ao Pai que o Senhor abra o nosso coração para entender essas palavras, aplique em nossos corações essas verdades que vamos aprender hoje, para entender que o Senhor é um Deus justo e também um Deus amoroso. É um Deus que se ira e a sua justiça não tarda, mas é um Deus também que salva os seus remanescentes. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a entender talvez coisas tão difíceis nessa passagem, mas que ainda assim que não percamos o propósito que essa passagem nos ensina, que é de revelar um Deus justo e um Deus gracioso. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Na semana passada nós falamos, já falamos desde o capítulo 6 sobre a corrupção da humanidade, ali no começo do 6, do 1 ao 8, dizendo que, lembrando, então, retornando, que a genealogia, a herança, os filhos de Caim se misturaram então com os filhos de Sete. E por isso a terra, ninguém na terra adorava mais ao Senhor. E o Senhor então se arrependeu, se entristeceu por ter criado o homem. E isso então cortou o coração de Deus, como é descrito aqui no nosso texto. No entanto, na semana passada, nós falamos que existia uma pessoa que era justo, que era
íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. E este homem foi Noé. Então nós falamos desses 3 pontos de que Deus escolheu um homem para então preservar não somente a humanidade, mas também todos os animais. Preservar então a terra que nós conhecemos hoje. O dilúvio é uma das histórias que quando nós vamos pregar o evangelho, principalmente na faculdade, né? É uma das histórias que geralmente as pessoas olham e falam assim, não, peraí, você acredita em dilúvio? Não, peraí, você acredita num negócio que de repente surgiu água e aí Deus preservou uma família? Isso é fantasia, isso é uma bobagem. Para acreditar num negócio tão ridículo como esse. No entanto, é bem interessante que quando os pesquisadores foram estudando outras religiões, começaram a perceber que existem mais de 270 histórias fora da Escritura, em outras culturas do mundo inteiro, que falam sobre um dilúvio, que falam sobre algum momento em que houve um dilúvio. A história da Arca de Noé é algo interessante até mesmo fora da Escritura. Quase todas as religiões contam a história de algum momento em que houve um grande dilúvio, algum momento em que houve uma enchente tão grande que cobriu a terra. Hoje, o que os cientistas estão descobrindo, não sou cientista, não sou dessa área, mas que estão descobrindo que, principalmente a questão dos geólogos, que para ter toda a dimensão, os sedimentos da Terra que nós temos hoje, precisou de um grande dilúvio para conseguir fazer essa divisão que nós temos então sedimentares. Não sou cientista, então não tem como falar alguma coisa a respeito disso, mas se você quiser pesquisar mais, fique à vontade. Mas existe uma história que é a história mais famosa fora da história de Noé, dos Sumérios. E você encontra essa história traduzida já para comprar em livros. Eu, infelizmente, nunca consegui ler, mas que é a história de Gilgamesh. É uma história tão antiga, mas tão antiga, que era em hieroglifos, que teve então que ser traduzida nessa linguagem para a nossa língua. E nessa história, conta-se que na Terra, Gilgamesh ele queria, na verdade, tentar descobrir como que ele poderia viver eternamente. Então ele começa a pesquisar todos os sábios, procurar todos os sábios da Terra, até que ele encontra um homem chamado, é um nome difícil, que é Utnapishtim, uma coisa assim, não sei se é exatamente isso. Mas aí este homem, que já vivia durante muito tempo, ele contou para Gilgamesh que ele foi o único sobrevivente de uma enchente que matou toda a humanidade. Então há alguma diferença aqui. Esse homem, diz que ele foi o único sobrevivente, não fala sobre a sua família, mas que foi o único sobrevivente que sobreviveu numa arca. Essa arca deste homem era uma arca maior do que a arca de Noé, e o motivo por que aconteceu o dilúvio para ele foi que existia muito barulho na terra, os homens ficavam fazendo muito barulho, então os deuses eles simplesmente resolveram matar toda a humanidade. Mas aí, este homem, que eu não vou repetir o nome, que esse nome é difícil, ele conseguiu rapidamente formar uma arca e aí sobreviver nessa arca, e então continuou a toda a humanidade. O que é interessante é que essa é uma história dos Sumérios, é uma história antiga, é uma história, não é uma historinha nova. E possivelmente, alguns dizem que os Sumérios eles vêm dos filhos de Cã, que é o que nós vamos ver. Quem são esses filhos de Cã? Então, possivelmente, essa história foi criada logo nessa época por alguns dos filhos de Cã que queria distorcer
a palavra de Deus, querer distorcer aquilo que a palavra de Deus diz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a história da Arca de Noé é uma das que são mais atacadas. Essa e a história de Jonas, dentro então do peixe grande. Os liberais, pastores, que dizem que são pastores, mas são liberais, são falsos mestres, pegam justamente esse ponto e distorcem justamente na Arca de Noé, dizendo que isso foi uma invenção, de que isso foi uma baboseira. No entanto, há um motivo para isso. Há um motivo para eles quererem que nós não acreditemos na Arca de Noé. E é o que nós vamos ver no final. Há um grande motivo para eles não acreditarem em Jonas e o peixe grande. E há um grande motivo para os liberais não acreditarem na Arca de Noé, dizendo que isso é apenas uma história inventada. E o motivo é o que eu vou falar um pouco no final, sobre o que nós podemos aprender sobre Deus, o seu caráter, isso que nós podemos aprender então com essa história do dilúvio. Primeiro, rapidamente então, o texto ele é mais um texto histórico, então não há é uma narrativa histórica, não há muitos detalhes, é mais uma contação aqui. No entanto, existem alguns detalhes que nos ensina sobre quem é Deus. O primeiro detalhe, dos versículos 6 até o versículo 12, do 6 ao 12, nos fala sobre como que Deus enviou essa chuva. Devemos lembrar que antes da Arca de Noé não chovia sobre a terra. Antes da Arca de Noé pairava uma nuvem, uma neblina, logo na manhã, logo no orvalho, e essa neblina que passava pela manhã era que irrigava todas as plantas. No entanto, não existia chuva como nós conhecemos a chuva. Não existia isso ainda antes. E o texto diz então que Noé confiou em Deus, dizendo que Deus iria enviar chuva. E de fato ele faz isso. O texto então diz que nessa época Noé tinha 600 anos de idade. Obviamente nós sabemos que naquela época, talvez justamente por causa da atmosfera, que não foi aberta ainda, justamente por conta desses detalhes é que as pessoas viviam durante muito tempo. Então o texto diz que ele foi com as suas mulheres e seus filhos e entraram na arca. Os casais de animais também entraram, como Deus tinha dito, e como o texto diz, que é Deus então que leva, como nós falamos na semana passada, é que leva esses animais até a arca. Agora no versículo 11, ele diz assim: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Por que ele dá, não somente 600 anos, mas ele coloca 600 anos, 1 mês e 17 dias. É algo muito específico. É algo muito específico. Por que o autor, que foi Moisés, coloca exatamente esta data? Como que Moisés sabia exatamente que foi em 600 anos, 1 mês e 17 dias? Porque essa história ela é passada de geração em geração. Essa história, possivelmente, Noé preservou, contando ou então escrevendo até mesmo, se fosse possível, escrevendo para os seus filhos passarem de geração em geração. Essa história de Noé não é uma história inventada por Moisés. Essa história de Noé era uma história contada de geração em geração. E é por isso que essa história está em quase todas as regiões do mundo. Como eu falei, 270 histórias que se assemelham à história de Noé. Então essa história foi passada. E essa data específica, Moisés, ele é sábio nisso, que ele coloca exatamente esta data específica de Noé, confundindo Moisés com Noé, Essa data específica de Noé, para mostrar para nós, não é uma história fictícia. Não é algo inventado. Quando você coloca data, é porque você quer provar para as pessoas.
isso aqui de fato existiu, isso aqui de fato aconteceu. Quando os liberais dizem, não, Moisés, ele apenas contou uma história, ele apenas inventou uma história, uma mitologia para falar sobre quem é Deus, mas Moisés não dá indícios disso. Quando Moisés escreve para nós, o que ele quer dizer? De fato existiu. De fato, essa história que eu estou contando para vocês realmente aconteceu. Moisés acreditava nisso. Então, se Moisés acreditava nisso, não era uma invenção, não era uma filosofia, não era uma alegoria. Era real. Ele estava querendo colocar, essa história de fato aconteceu. Então, o texto continua dizendo que neste mesmo dia, nesse dia específico, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Quando começa a vir água? É de baixo ou de cima? É de baixo. E isso é interessante. Porque quando a gente fala assim, mas em 40 dias e 40 noites, já de repente, uma chuva tão grande, é impossível que em 40 dias e 40 noites, mesmo chovendo todos os dias, o tempo todo, uma tempestade, é impossível alagar todo mundo, justamente. Porque o texto nos diz que não foi somente chuva. O texto está dizendo que a água surgiu debaixo da terra, primeiramente debaixo da terra. Abriu-se então e os rios foram então formados debaixo da terra. Possivelmente existia então essa camada da terra e então os rios simplesmente, a terra se abriu e surgiram então rios e mares, que é o que nós temos hoje. Alguns dizem também que foi o início daquilo que nós estudamos na escola, o início da Pangeia. Quem se lembra da Pangeia, né? Pangeia é a divisão dos continentes que até hoje eles vão se distanciando de pouco em pouco. Até hoje vão se distanciando de pouco em pouco. Então, possivelmente foi aqui então que a terra se abriu e surgiram então as águas de baixo e começou então a inundação. Então continua, e as comportas do céu se abriram. Como eu falei, não existia ainda a chuva. Então as comportas se abriram e começou a chover. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. A destruição da terra, então, ocorreu por meio de uma ação das águas atmosféricas, da superfície e algo subterrâneo, enquanto a graça de Deus começa a preservar, então, Noé. Versículo 13 a versículo 16. Diz, então, começa a falando que naquele mesmo dia, então, quando começa a chover, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e a mulher de seus filhos, entram, então, na arca. Com eles entraram, ele descreve todos os animais de acordo com as suas espécies. Um detalhe interessante aqui é que ele usa exatamente a mesma frase de todas as suas espécies e a descrição correta na sequência lá do texto de Gênesis 1. Gênesis 1 e 2, onde de todas as suas espécies ele especifica quais são as espécies. E aqui ele repete exatamente a mesma frase. Por quê? Porque ele quer mostrar, Deus preservou todas as espécies. Deus preservou tudo. Então, se você acredita, por exemplo, em dinossauros, você vai colocar aqui, Deus sim preservou os dinossauros. Os dinossauros não morreram no dilúvio, se você acredita em dinossauros. Você acredita em todos os tipos de animais, então os animais foram preservados. Todos os animais foram preservados. Nenhum faltou. Deus é bem específico nisso. Nem um animalzinho faltou. Mas existiam animais diferentes daquela época que foram extintos. Não, Deus preservou todos os animais aqui. Mas o que eu quero focar é principalmente no final do versículo 16, que talvez seja um detalhe que você nunca tenha percebido, que diz assim, depois que eles entraram, depois que os animais entraram, então o Senhor fechou a porta. Então o Senhor fechou a porta. Por que esse detalhe importante? Tão simples. É uma coisa tão... e daí que o Senhor fechou a porta? Porque Deus é detalhista.
E Deus quer mostrar com isso para Noé que é Ele quem está preservando, é Ele quem está cuidando, é Ele quem está sendo amoroso em guardar uma família, em guardar os animais, em preservar os animais. O Senhor está mostrando: eu sou gracioso. Ao mesmo tempo que eu envio uma maldição sobre a terra, ao mesmo tempo, eu sou aquele que preserva uma família e os animais dentro de uma arca. Sou eu quem fecha a porta. Sou eu quem cuido de vocês. Talvez fosse uma porta gigantesca que não tinha capacidade para levantar isso. Talvez de repente começou a chover e Noé não conseguiu levantar isso. Mas é o Senhor quem faz. Fica tranquilo, sou eu quem fecho a porta. Sou eu quem estou preservando vocês. Não é o que você fez, Noé, mas é o que eu fiz através de vocês. Sou eu quem fecho. Versículo 17 ao versículo 24. Então Deus preserva a arca. O texto então nos diz que 40 dias durou o dilúvio, as águas aumentaram, elevaram muito acima da terra, as águas então prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. Então choveu durante 40 dias e 40 noites, e a água continuou subindo. As águas subiram, versículo 20, até quase 7 metros acima das montanhas. Quase 7 metros acima das montanhas. É interessante que depois a gente vai ver que Noé, a arca, né, ela fica presa então em uma do topo ali do Monte Ararat. Monte Ararat é 5.000 metros de altura, acima do nível de mar. 5.000 acima do nível de mar. Ou seja, choveu tanto, mas tanto, que subiu acima de 5.000 metros. Todos os montes da terra, ou talvez aquela região onde Noé estava, subiu a 7 metros acima das montanhas. Existe alguns que dizem, né, o Adalto Lourenço falava sobre isso, que talvez foi aí que os montes foram formados, e aí que os declives então foram formados, e talvez o mar ele desceu o nível. Mas ainda assim, o que isso nos mostra é que de fato esse dilúvio foi algo mundial. Não foi um ambiente, não foi um local. Porque para chover tanto assim, e se é algo que sobe a 7 metros a nível do mar, a nível das montanhas, é somente se fosse algo global. Somente se fosse algo global. Então, de fato, aqui nos prova que esse dilúvio foi algo mundial, como diz tantas outras histórias também. Então diz que todos os seres vivos, versículo 21, que se movem sobre a terra, pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Toda a humanidade pereceu. Não existiu ninguém que sobreviveu a isso. Não existiu ninguém que conseguiu escalar alguma coisa ou fez um barquinho ou algo parecido. Não, porque ninguém acreditou que isso iria acontecer e de repente aconteceu. Todos pereceram porque Deus assim quis. Então, ele descreve tudo isso no versículo 22 e 23, que todos os seres vivos foram exterminados, mas eu quero focar então no final, versículo 24, em que diz: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. As águas, o dilúvio completo foi praticamente cerca de um ano, 325 dias mais ou menos. No entanto, o que nos mostra é que Deus foi protegendo, Deus foi preservando de todos os perigos que podia acontecer, de toda a alimentação que Noé e os seus filhos e a sua esposa deveriam se alimentar. Deus foi preservando durante quase um ano essa arca. Durante quase um ano, Deus foi preservando tudo isso. E essas águas prevaleceram então durante 150 dias,
para então começar a ser abaixada. O que nos mostra é que Deus sempre protege o seu remanescente, sempre protege o seu povo. O que Moisés queria, agora é Moisés, o que Moisés queria ensinar ao escrever sobre o dilúvio para Israel que estava entrando na terra prometida era: se Deus prometeu nos preservar, se Deus prometeu nos guardar, fique tranquilo, que assim como Deus preservou Noé na arca, Ele também vai cuidar de nós. Assim como Ele cuidou de Noé ali durante cerca de 1 ano, em cima, flutuando, comendo poucas coisas que talvez ele tivesse dentro da arca, ainda assim, Deus também vai cuidar de nós. Isso também nos mostra, então, o quanto Deus é bondoso e compassivo com aqueles que o adoram. Por mais que existem todo o mal que existe à nossa volta, ainda assim, Deus nos protege. Nós não estamos em uma arca, não podemos formar uma arca aqui, né? Seria impossível isso, nem motivo algum para isso. Não podemos nos fechar em nosso ciclo e falar: não, agora eu só vou conviver com um crente. Nós vivemos neste mundo, nós vemos este mundo corrupto, mas ainda assim, quando nós somos salvos por Deus, Deus nos preserva, Deus nos guarda, Deus fecha a porta da arca, se a gente for colocar de modo alegórico, e Deus preserva os seus remanescentes para que sejam salvos até o último dia. Assim como Paulo diz a Timóteo, Deus vai completar a obra até o dia final. Deus vai nos preservar se assim Ele quiser. Mas há algo também que o dilúvio nos ensina, que é o que nós vamos ver em 2 textos. E o dilúvio nos ensina que Deus ele é justo e pune os ímpios, mas preserva os que buscam a Deus de todo o seu coração. E há 2 textos que eu queria ler, de Pedro, que usa justamente essa história do dilúvio, que entendeu o significado dessa história e então nos ensina. 1 Pedro 2, versículo 1 a 6, e depois nós vamos ler o 3, de 3 a 7. 1 Pedro 2, de 1 a 6. Pedro 2, de 1 Desculpa, é 2 Pedro. 2 Pedro 2, de 1 a 6. E aí depois... 2 Pedro também. Vamos ver 2 Pedro 2, de 1 a 6, que diz assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas.
Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. 7. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. E aqui ele continua falando sobre isso. O que é interessante desse primeiro texto? Que Deus sempre preserva o seu remanescente. No entanto, a sua condenação, ela é certeira. Deus vai condenar o ímpio. Deus vai condenar o falso profeta. É o que ele conclui, então, em 2 Pedro 3, de 3 a 7, que diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O que esse texto nos ensina então? Que ao olharmos para a história do dilúvio, a primeira coisa que deve passar em nosso coração é temor. Por quê? Porque os liberais, como eu falei no início, porque os liberais não querem que a gente acredite que a história de Noé é uma história verdadeira. Porque a história de Noé, do dilúvio, ela mexe com o nosso coração. Ela nos revela um Deus que a gente não gosta. Ela nos revela sobre um Deus que a gente não está acostumado de ouvir. E para falar a verdade, muitas vezes a gente não gosta desse, entre aspas, tipo de Deus. O que nós gostamos? Nós gostamos quando nós ouvimos que Deus é amor. Nós gostamos quando nós ouvimos que Deus é gracioso. Nós amamos quando vem uma palavra e diz: olha, você é poderoso. Olha como você é bom, como você tem potencial. Olha porque Deus te ama. Olha porque Deus é maravilhoso. A gente gosta disso. A verdade é essa, a gente gosta de palavras assim, que enchem o nosso coração e nos mostra um Deus que nos serve. Nos mostra um Deus amoroso e compassivo. Mas quando a gente escuta a frase que Deus destruiu mais de 90% da população, talvez mais, num dilúvio, a gente não gosta. Quando a gente ouve que Deus destruiu 2 cidades, talvez as cidades mais populosas que existiam naquela época, que são Sodoma e Gomorra, e preservou um homem e suas 2 filhas, Ló e suas 2 filhas, e a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Quando a gente escuta uma palavra como essa, a gente não gosta. Quando a gente escuta que Deus mandou fogo do céu para matar aqueles profetas que estavam adorando a Baal, quando Elias pede para isso acontecer, a gente fica com receio, até mesmo de falar que isso aconteceu. Por quê? Porque nós gostamos do Deus que é fácil de falar para as pessoas. Nós gostamos do Deus que nos alegra, mas nós não gostamos do Deus que pune a justiça. Nós não gostamos do Deus que pune o nosso pecado, do Deus irado. E Deus é irado porque Ele é justo. Nós não gostamos do Deus que mata pessoas para colocar a sua justiça. A gente não gosta desse Deus.
A gente tem receio até de falar para as pessoas que Deus, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. Mas o texto aqui de Gênesis 7 deixa bem claro que Deus exterminou pessoas e animais para preservar o seu remanescente. E o texto de 2 Pedro, tanto 2 e tanto 3, está dizendo justamente isso. Lá no 3 ele diz, olha, os falsos mestres estão dizendo, olha, o que houve com a promessa da vinda de Jesus Cristo? Desde que eu me conheço por gente, desde que os antepassados morreram, tudo está desde como estava no princípio. Jesus está dizendo que ele vai voltar, mas assim, a gente está vivendo a nossa vida, a gente vive dia após dia e nada acontece, não tem nem sinal e tudo está tudo bem, e aí de repente acontece algum problema, mas de repente volta tudo ao normal, aí acontece um Covid, aí fica todo mundo desesperado porque veio o Covid, mas aí de repente está tudo bem. Acho que esse Jesus não vai voltar não. Acho que nada disso vai acontecer. Acho que todas essas promessas de Deus são falsas. Mas aí Pedro diz o seguinte, se você começar a pensar sobre isso, se você pensar dessa maneira, tome cuidado. Por quê? Porque enquanto Noé, o pregador da verdade, estava pregando para as pessoas, se arrependam, em 120 anos, virá o dilúvio. As pessoas estavam dizendo, Noé, para com isso. Noé, você acha mesmo que vai chover desse tanto? Noé, nada vai mudar. Vai estar tudo bem, para com essa história. E o que acontece? Vem o dilúvio e todas as pessoas são exterminadas. Assim são os liberais. Assim são os falsos mestres. Olha, fica tranquilo, Deus não vai te punir pelos seus pecados. Olha, fica tranquilo, Deus não vai te disciplinar por algum pecado aqui e ali que você comete. Fica tranquilo, Deus é amoroso, Deus é bondoso. Deus não vai te punir, Deus não vai fazer nada se você continuar viciado nesses pecados. Jesus Cristo já limpou tudo, fica tranquilo. E assim vai sendo pregada uma mensagem que acalma o nosso coração, que é o que a gente quer ouvir. Mas como diz Paulo a Timóteo, o verdadeiro evangelho ele é como coceira no ouvido daqueles que não querem ouvir a palavra. É como coceira no ouvido. Quando a gente escuta que Deus é justo, quando a gente escuta que Deus pune o mal, quando a gente escuta que Deus extermina aqueles a quem Ele quer, como fez em muitas vezes, às vezes a gente fala assim, mas é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo é diferente. Claro que não, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Aí a gente diz, mas aquela passagem que Jesus montou, fez o chicote e expulsou os cambistas, não, foi um momento de ira de Jesus. Que momento de ira de Jesus? É o mesmo Deus que pune o mal, o mesmo Deus que mandou o dilúvio, é o mesmo Deus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É exatamente o mesmo Deus. Nós não podemos esquecer disso. E a ira de Deus caiu sobre Jesus. A mesma ira de Deus que caiu sobre todos os homens ímpios no dilúvio, a mesma ira de Deus que caiu sobre Sodoma e Gomorra, a mesma ira de Deus que caiu sobre os homens que foram contra Moisés e abriu uma cratera no chão para matar aqueles homens, essa mesma ira de Deus caiu sobre Cristo Jesus. Como nós podemos ser salvos? Por meio de Cristo. Só que agora o texto nos diz, como nós vamos ver semana que vem, que não vai haver mais dilúvio. Pessoas não vão mais morrer com o dilúvio. E aí, tudo bem? Claro que não. Porque agora a terra não vai mais se acabar com água. A terra vai se acabar com fogo. O que talvez seja até pior. A terra será destruída e talvez restaurada futuramente, mas a terra será destruída com a ira de Deus. E todo aquele que não está escrito
no livro da vida perecerá. Como ele termina no versículo 7 de 2 Pedro 3, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Fica aí pensando que nada vai acontecer. Fica aí pensando que Deus não vai punir o mal. Fica aí cometendo os seus pecados achando que Deus não vai te disciplinar. É isso que vai acontecer com aquele que não se arrepende dos seus pecados. Deus é justo e vai punir aqueles que desobedecem. Deus é justo e vai preservar todos aqueles que buscam refúgio em Cristo Jesus. A única solução para não sermos condenados com fogo, não é mais com água, agora é com fogo. A única forma é se estivermos em Cristo Jesus, que é o que nós vamos ver na semana que vem. A única forma é através de Cristo Jesus. O dilúvio é a prova de que Deus é justo. O dilúvio é a prova de que Deus é irado. O dilúvio é a prova de que Deus pune o mal. Mas o dilúvio também é a prova de que Deus é bondoso, misericordioso e preserva aqueles que obedecem, preserva aqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e vivem uma vida de obediência ao Senhor. A única forma de sermos preservados da condenação é em Cristo Jesus e somente Ele. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo seu amor e pela sua graça sobre nossas vidas. Muito obrigado por essa história real do dilúvio, que prova, ó Deus, o quanto o Senhor é justo, o quanto o Senhor pune o mal, porque o Senhor é aquele que determina o que é justo e a justiça. E também nos revela o quanto o Senhor é bondoso e amoroso. Ó Deus, nos ajude a crer nisso. Nos ajude primeiramente a confessar a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nos ajude também a viver uma vida em obediência ao Senhor, como justos, como pessoas que andam com o Senhor, porque o Senhor tem nos preservado do mal, porque o Senhor tem nos guardado de qualquer mal que possa acontecer em nossas vidas, e tudo o que vem para nós, ainda assim vem, mesmo que venha algo mal para nossas vidas, ainda assim, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e aqueles que vivem com o Senhor, todo esse mal se torna em bem para nós. Todo esse mal se torna para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajude a viver uma vida de obediência ao Senhor, porque Cristo Jesus morreu por nossos pecados e somos preservados do fogo do inferno por meio de Cristo Jesus. Ó Pai, que tenhamos também temor do Senhor. Ao sermos tentados de algum pecado, que nós possamos lembrar que o Senhor é irado e que o Senhor vai punir o nosso pecado, cada pecadinho, o Senhor vai nos punir com a sua disciplina, com a sua vara. Ó Pai, nos ajude a temer isso. Nos ajude, ó Pai, a temer o Senhor, a temer a sua disciplina, a não querer ser disciplinado pelo Senhor. Ó Pai, nos ajude a viver em obediência a Ti, para glorificar ao Senhor, para viver uma vida pacífica, para viver uma vida amorosa, ainda que tudo ao nosso redor esteja um caos. Se nós vivemos em obediência a Ti, o Senhor trará paz ao nosso coração, para sermos preservados de todo o mal que possa acontecer. Ó Pai, obrigado porque é o Senhor quem realiza o querer e realizar em nossas vidas. E pedimos também, ó Pai, que possamos pregar este Evangelho verdadeiro, que ao pregar o Evangelho para as pessoas, a gente não diga somente a parte em que Jesus é bom, em que Deus é bom, e Deus é amor, tudo isso é verdade sim, mas ó Pai,
que possamos pregar aquele Jesus que pune o mal, aquele Jesus que condena aqueles que pecam, que condena aqueles que continuam vivendo em pecado ao inferno. Que a gente possa pregar, continuar pregando que o salário do pecado é a morte. E pregar esta verdade. Ó Deus, e também crer que os falsos mestres, aqueles que deturpam a Tua palavra, também serão condenados. Ó Pai, nos ajude a crer na Sua justiça, na Sua graça e no Seu amor. É o que oramos, pedindo também que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.